passo a palavra ao nosso protocolo para que a gente dê início à nossa reunião. Bom, boa tarde a todos para essa reunião do dia 28 de junho de 2021, última reunião da gestão do companheiro Elito Ora, e nós damos início a ela cumprimentando a todos, compondo a mesa, que teremos o nosso presidente Elito, nosso diretor-secretário Zé Anselmo, o nosso tesoureiro Marco e o protocolo substituto que vos fala nesse momento, Anselmo, né? Então, composta a mesa, eu peço ao nosso presidente que apresente aí o nosso pavilhão nacional para a gente dar início aos nossos trabalhos. Apresentado o nosso pavilhão aí, dando prosseguimento, eu convido o nosso companheiro Padre Valdevan para fazer a nossa reflexão semanal aí sobre a vida. Companheiros e companheiras, querido presidente, demais membros da mesa do Conselho Diretor, hoje certamente é um dia que para nós, Rotary Club Aracaju Norte, deve ser ao mesmo tempo de ação de graças por essa gestão de Elito, do seu Conselho Diretor, que está concluindo a sua obra, ação de graças por tudo aquilo que aconteceu ao longo desse ano rotário, ação de graças por toda a nossa convivência, por aqueles que se somaram ao nosso clube, ação de graças por todos os enriquecimentos que nós colhemos com as palestras e com as partilhas, ação de graças por tudo aquilo que foi construído nos diversos projetos, ação de graças pela saúde daqueles que adoeceram e, graças a Deus, conseguiram se recuperar. Então, é um dia de ação de graças. Devemos louvar e agradecer a Deus, porque nos manteve vivos e com saúde, e nos deu a graça de estarmos hoje aqui reunidos para agradecermos a Ele, em primeiro lugar, e agradecermos a Elito e a essa diretoria que cumpriu tão brilhantemente o seu papel ao longo desse ano rotário. E, ao mesmo tempo, é uma reunião de oferecimento. Queremos oferecer e colocar nas mãos do Senhor o novo conselho diretor, o novo presidente, os novos projetos, aqueles que virão ainda se associar ao nosso clube ao longo desse próximo ano rotário, as intenções que estão no coração de Ramon, que vai nos guiar ao longo desse próximo ano, e, ao mesmo tempo, oferecer a Deus tudo que somos e tudo que temos. Peçamos pelos nossos enfermos, em suas casas ou nos hospitais. Agradeçamos a Deus pelos nossos aniversariantes, pedindo por eles e suas famílias. E vamos, mais uma vez, agradecer e louvar a Deus pela nossa família rotária, nesse momento de transição. Que Deus cumule com bênçãos e graças o trabalho realizado e com muito êxito e esperança aquele que se abre já a partir da próxima reunião. Eu gostaria de convidar a todos e a todas que juntos rezássemos a oração do Senhor e nessa oração colocássemos a nossa vida e a vida das nossas famílias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Obrigado, companheiro Padre Valdevan. Dando prosseguimento aí, nós queremos passar a palavra ao nosso companheiro José Anselmo para fazer a secretaria de hoje. Boa tarde, senhor presidente, demais companheiros da mesa, as nossas companheiras e companheiros. Inicialmente, eu vou tratar aqui dos aniversariantes da última semana, ou da última quinzena de junho, né? E aqui nós temos
No dia 21, nós tivemos o aniversário de Débora Cabral Melo de Almeida, filha do companheiro EGD Carlos... Não, filha do companheiro Carlos Fernandes de Melo Filho. É do EGD, né? Dia 26, nós temos o aniversário de casamento do EGD Carlos Fernandes de Melo Filho, com a companheira Anitta Luísa Cabral de Melo. Dia 27 é o aniversário do filho do companheiro José Fernando de Lima, Leonardo de Lima. Dia 29, amanhã, nós temos o aniversário do nosso eterno tesoureiro, Marco Antônio Menezes Junqueira. E vou entrar já de julho, porque no dia 2 nós temos também o aniversário de casamento do companheiro presidente Elito Ora Fontes Menezes com Marilúcia Mendonça de Góes Menezes. No dia 4, nós temos o aniversário de Bia de Arruda Almeida, filha do companheiro Rui Carvalho de Almeida. A todos os nossos parabéns, muitas felicidades e uma salva de palmas para todos eles. Eu gostaria apenas, companheiro presidente, companheiro secretário, ou companheiro protocolo, hoje, como é a última reunião sobre a gestão do nosso conselho, eu preferi não trazer nenhuma instrução rotária para que a gente tenha tempo para que o presidente Elito possa usar a palavra do encerramento da nossa gestão. Né? Então, era isso. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Zé Anselmo. Eu passo a palavra agora ao nosso companheiro Marco Junqueira para fazer aí a tesouraria. Companheiro presidente e demais companheiros, nós vamos terminar o ano rotário 2020-2021 com um saldo de 9.536,41. Isso até a data de hoje, com todos os pagamentos em dias. E recebemos o ano 2019-2020 com 941,38. Se por acaso houver algum crédito nesses 2 dias, 28, nesses 3 dias, 28, 29, 30 e 30, claro que nós devemos ter mais ou menos uns 10.200 a 10.300 reais, que ficaria um saldo para a nova gestão. É só, presidente. Obrigado, Marco. Se vocês precisarem mais algum detalhe em relação a essa composição, eu passei essas informações, tanto como receita como despesa, para o nosso presidente. Se alguém tiver alguma dúvida, e no dia 1º eu devo passar as informações referentes ao mês de junho. É só, presidente. Tá, obrigado, então. Obrigado, Marcos. Nada. Eu consultaria se a nossa companheira Esté está presente para fazer o DQA. Boa tarde, presidente. Então ela está presente. Queridos companheiros, querido presidente, companheiras, só registrar meus agradecimentos ao presidente Elito pela confiança depositada em nós, né, que trabalhamos com ele, toda a equipe do DQA, certo? Parabenizar os nossos companheiros que estavam conosco na DQA, né, que tanto esforço fizemos, mas, graças a Deus, chegamos até aqui na paz, certo? E desejar que o futuro presidente Ramon, né, continue, certo, com brilhantismo também a próxima gestão, porque a roda não para, né, de girar. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigado, então, Esther. Obrigado, companheiro Esther.
eu gostaria de constar o nosso presidente, que é pelo roteiro que tinha sido elaborado até hoje, se ele gostaria de começar a fazer a sua exposição agora está previsto na reunião. Não, eu acho que... Então, com a palavra, nosso presidente. Obrigado, Anselmo. Eu gostaria, então, para nós darmos sequência e ganhar mais tempo, eu queria fazer realmente alguns registros que eu acho que são muito importantes na minha visão, com relação a esse dia que, para mim, é tanto quanto importante quando foi da nossa posse, junto com todo o nosso conselho diretor e todos aqueles que realmente se habilitaram a compartilhar com esse trabalho durante esse ano rotário que finda hoje. Eu queria, de uma certa forma, naturalmente, a gente faz os agradecimentos assim, de uma forma muito nominal, mas seria também uma utilização de um tempo muito grande se eu tivesse que nominar cada um de vocês pelo carinho, pela atenção, que eu queria também esse recíproco nesse nível de tratamento com cada uma de vocês. Eu me lembro muito bem, é um relato, inclusive, que eu faço mais por uma questão de registro, para demonstrar a vocês realmente minha satisfação de ter passado esse ano rotário com a delegação de todos vocês e todas vocês como presidente do nosso clube. Gostaria de dizer que eu posso afirmar que foi um grande aprendizado, não só pela questão do conhecimento de Rotary, que muito pouco eu tinha a respeito de algumas nuances que, por mais que eu tivesse já com 5 anos, aproximadamente 6 anos, de companheirismo com vocês, de ligação com o Rotary, eu ainda vivia muito dentro do contexto do que o clube apresentava, do que nós tínhamos envolvimento nas nossas reuniões, do que eu tinha conhecimento que era devidamente apresentado ou publicado. Mesmo com as leituras sobre Rotary, você sempre tem uma visão muito abrangente das coisas e, na hora realmente da convivência, você começa a tirar uma série fazer uma série de observações, ter, de uma certa forma, registro de muitas coisas que a gente encara como uma novidade. E isso, para mim, não foi diferente. É evidente que, como profissional, eu sempre tive, durante o meu tempo todo de trabalho, experiências maravilhosas, muito difíceis até, que vocês nem imaginam, porque lidar com a coisa pública não é fácil. E foram realmente 38 anos de atividades lidando com gente, lidando inclusive com desafios, com projetos, com propostas diversificadas, com convívios inclusive com pessoas de diversos meios, não só políticos, como inclusive empresários, pessoal do sindicato, pessoal inclusive do próprio corpo técnico e de apoio do SESI-Senai. Isso tudo me deu uma larga experiência de vida, de conhecimento. Sem perder, evidentemente, aquilo que eu mais prezo, que foi que me fez apaixonar, inclusive, pelo meu lado profissional, que foi justamente a questão relacionada à educação profissionalizante. E foi todo o meu tempo de vida, de trabalho, sempre focado nisso. Quando a gente vem para o Rotary, a gente começa a ver uma experiência completamente diferente, porque é uma coisa que vem de dentro da gente por disposição, por escolha pessoal. Aquilo que a gente vai ouvindo e vai se convencendo que vale a pena participar de propostas como estas. E esse clube me deu realmente espaço, me deu oportunidade para que eu pudesse conviver com essa nova experiência. E eu posso afirmar a vocês que, por mais que eu tenha aprendido muita coisa, eu acho que essa foi mais uma aprendizagem que eu agradeço a Deus pela vida, pela oportunidade, a vocês pela confiança, todas e todos, e a oportunidade de poder encarar situações adversas, como vocês todos conhecem. Eu, como qualquer outra pessoa que quer fazer um trabalho junto a um clube como este, ou com qualquer um ou outro, a gente tem uma proposta, a gente tem um plano de trabalho, a gente tem um projeto de trabalho. Confesso a vocês que eu nem me habilitei a citar, porque já entrei realmente no ano do susto, aquele período, inclusive, que nos deixou praticamente fora de órbita durante muito tempo, até que a gente pudesse ter um entendimento de quais os riscos que nós estávamos correndo e de que forma nós tínhamos que encarar um novo momento da vida de todo mundo, todos nós. Então, isso me tirou realmente de um momento de tranquilidade, de raciocínio mais direto, aquilo que eu pretendia fazer, aquilo que eu gostaria de propor a vocês, para a gente também colocar
fazer com que a gente pudesse conviver em momentos, tanto quanto vocês já experimentaram outrora com outras presidências, com outros momentos rotarianos que vocês tanto já viveram e vivenciaram. Infelizmente, por um lado, a gente teve que encarar. Não deixou de ser um desafio e deverá continuar ainda sendo um desafio para o nosso colega, nosso companheiro Ramon, que vai assumir agora em julho, mas com certeza com a mesma fé, com a mesma torcida de que realmente ele encare, de uma certa forma, um novo momento. E, naturalmente, ele deve estar com seu plano de trabalho, com suas propostas, com tudo aquilo que ele, dada a sua característica, com certeza, e seu perfil poderá, inclusive, inovar. Eu tenho, antes de mais nada, primeiro que agradecer àquele grupo de rotarianos mais antigos do que eu, é evidente, quando me convidaram para ser convidado, porque eu não fui eleito, né? Eu fui convidado. Na verdade, foi uma reunião assim, de repente, nós estávamos na reunião no Hotel Quality, me foi realmente colocada a proposta, e foi um convite que eu aceitei com muita honra, porque em outros momentos já tinha, não digo recuado, mas agradecido, porque eu não sentia vontade para correr esse risco de tentar não decepcioná-las. E eu aceitei, porque percebi que era um momento de poder aprender um pouco mais também sobre Rotary. E eu posso dizer a vocês que, se não aprendi, evidentemente, tudo, é natural, mas aprendi coisas que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ver, de assistir, de conhecer. E a primeira coisa que eu fiz foi me acercar justamente de pessoas com experiência, com a boa vontade, com o carinho, no atendimento, nos apoios, e é o que realmente vocês viram durante todo esse ano Rotário. Pessoas que nos apoiaram e me apoiou pessoalmente durante todo esse ano de atividades. Atividades desafiadoras, porque não é fácil você lidar, inclusive, com experiência, por mais que você conheça, você, quando está à frente de uma instituição, você coordena um trabalho numa empresa, lá você dificilmente você tem, ou tinha, a experiência da convivência com tecnologia de uma forma mais avançada. Você tinha aquele detalhamento do conhecimento de uma planilha, de uma comunicação qualquer, tal, mas para conviver realmente com detalhamentos, de acessibilidade, inclusive, a determinados contatos que tinham que ser feitos de forma interativa, tudo isso passou a ser uma experiência nova. Não acho que não foi só para mim, não, foi para muita gente. E isso foi um desafio. É como se nós estivéssemos voltando realmente a aprender muita coisa da base, né? Daquilo que a gente achava que era fácil, e, na verdade, na hora que a gente estava envolvido, percebia que não era tão fácil assim. E até hoje ainda persistem, em alguns momentos, essas dificuldades. E aí veio realmente o desafio das reuniões interativas, que a gente ainda discutiu muito, tivemos momentos, inclusive, discussões sobre se deveria continuar presencial ou então de forma híbrida, como foi apelidado, né? Presencial e interativa, e optamos por ser meramente interativa, ou seja, que fosse transmitida através dessa tecnologia excelente que a gente hoje utiliza. E aí a minha opção, como presidente, que eu acho que eu tinha que assumir isso, minha opção, minha prioridade foi, primeiro, não o fato de escolher somente a transmissão através do computador, mas, pelo menos, eu tive a oportunidade de assumir uma proposta de preservar cada um de nós. Preservar dentro daqueles riscos, tanto desafiou nossa confiança, nossa fé, tanto desafiou nosso conhecimento, tanto desafiou, inclusive, e a gente resistindo com medos, com dúvidas, com muita coisa mal colocada e muita coisa mal esclarecida, inclusive na imprensa, todos os canais de comunicação, e a gente com dúvida de tudo isso. E aí, então, a gente começa justamente a conviver com esse momento desafiador. E olhe que aí foi outra experiência maravilhosa, a gente passar a ter um conhecimento mais de perto, mais íntimo, com força de expressão, com cada de atendimento à expectativa de muita gente, mas pelo menos foi o que foi possível. Até agora eu estava fazendo aqui um levantamento, desde esse final de semana agora que passou, e a gente começou a perceber, puxa vida, das número de palestras que nós fizemos, a gente teve uma média de quase uma por mês, se contarmos a sequência das palestras realizadas, dos encontros, das discussões e tal, das apresentações, lançamentos de alguma obra, como aconteceu, de coisas, inclusive, que a gente estava tentando fazer, que exigia muita questão presencial, onde experimentamos uma, foi muito bem sucedida, com o nosso companheiro Rui Almeida, com o nosso companheiro Esté, inclusive, também dando sua participação ímpar
até convencendo novas associadas, pessoas para se associarem também do nosso clube, num momento tão complicado, tão difícil, que a gente quase não acreditava que seria possível. E foi possível ser realizado, sim, pela coerência, pela insistência, pela forma, inclusive, como foi explanada, pela boa vontade, pelo interesse de que as coisas acontecessem, e a gente pudesse entender de uma forma mais tranquila tudo isso. E conseguimos chegar, inclusive, a repor vagas que existiam no nosso clube por alguma saída, por qualquer motivo que você já conhece, mas principalmente para a gente suprir um pouco a deficiência do número de pessoas que antes eram associados e saíram ou faleceram, ou de uma forma ou de outra não estavam mais participando do nosso clube. E a gente chegou, inclusive, a um número expressivo. Até o momento que tudo isso aconteceu, que a DQA, inclusive, conseguiu essas novas associadas, principalmente porque foi uma característica fundamental. Nós tivemos, inclusive, a maioria de mulheres justamente compondo o nosso clube, que isso, inclusive, foi outro desafio, isso com um objetivo atingido, com uma conquista que todos nós devemos, então, ao grupo que trabalhou para conquistar realmente esse resultado. Isso tudo a gente tem que agradecer, isso tudo a gente tem que reconhecer. São essas coisas que eu acho que, nesses momentos, a gente começa a perceber que, por mais que você planeje, diante das circunstâncias que eu acabei de expressar para vocês, expor para vocês, melhor dizendo, você sabe que não é tão fácil. Você não pode propor o que pode acontecer diante de um momento desse. E a gente vem trabalhando essas realizações muito, não digo que na improvisação, mas no planejamento imediato, aquela coisa que você tem que ter uma agenda, tem que ter uma pauta para acontecer aquilo ali, e muitas vezes, durante a semana, você escutar uma série de coisas pressionando, inclusive, a cabeça da gente, no sentido da convivência, se dava certo fazer isso, propor aquilo. Mas, felizmente, o que foi possível utilizar diante da tecnologia que estávamos utilizando e que estamos até hoje, graças a Deus, as coisas aconteceram. Aconteceram pelas brilhantes apresentações, brilhantes palestras feitas pelos nossos companheiros e pessoas, inclusive, externas, como foi o caso do Dória, que fez também a brilhante palestra. Iniciamos nosso ano com a palestra do nosso EGD, Elisiário Sobral, dando realmente um conhecimento, uma demonstração de conhecimento do Rotary para todos nós. Aí veio o professor Jorge Carvalho, vieram outras pessoas, Anselmo, enfim, muita gente que se somou a essa proposta desafiadora que foi trabalhar nesse ano rotário da forma como nós estamos encarando até hoje. E o que é que eu tenho a dizer de tudo isso mais ainda? É agradecer a vocês, um sentido de gratidão muito forte porque foi um aprendizado muito complexo no sentido do que é que nós tínhamos disponíveis, mas muito prático naquilo que cada um com boa vontade pode encarar, aquilo que a gente sabe que pode aceitar, que é, sem dúvida alguma, o reconhecimento da bondade alheia, aquela coisa que a gente não só pode pregar por orientação do papel da missão do Rotary, mas também entre nós mesmos, naturalmente. Aquilo que a gente tem que entender de cada um, aquilo que a gente tem que, não é tolerar, mas tem que aceitar, tem que respeitar, tem que incluir, até propor, enfim, tudo isso. Dizer que não aconteceu nada que pudesse ter contrariado alguém, talvez o mínimo possível. Me perdoe a franqueza, mas eu acho que foi isso, o mínimo possível. Porque até o momento não caracterizava, como eu já tinha visto outrora, né, algumas reuniões onde as discussões ficavam mais acirradas pela parte presencial, mas era mais prático porque na hora que você está discutindo, falando, você consegue, inclusive, corrigir um monte de coisas imediatamente. No caso, inclusive, de uma transmissão como essa que nós estamos fazendo, por mais que você tenha essa precisão e experiência, você não consegue satisfazer nem muitas das vezes daquilo que você quer justificar, quer explicar, quer esclarecer. Isso tudo é normal, a não ser que seja uma coisa muito direcionada, tipo uma aula, uma palestra, alguma coisa que a gente sabe quais são as diferenças. E o que eu tenho, de uma certa forma, enfatizar, repetir, não cansar de repetir, é a gratidão que eu tenho de todos vocês terem dado essa colaboração para o nosso trabalho. E posso lhe adiantar e repetir também a minha avaliação com isso. Foi um aprendizado muito importante para mim, muito. Mesmo ainda sem dominar muita coisa do Rotary. Parece que o Rotary, cada dia, para mim, é uma novidade. Acompanhei agora esse último congresso que teve, de conferência que teve distrital, é que a gente vê, de uma certa forma, quanta diferença faz a cada ano a gente ter conhecimento do Rotary, ter que conhecer do Rotary. Vi muita coisa, inclusive, sendo feitas como novidades, tipo assim, enfatizar demais hoje
um grupo que, para a gente, antes era representado apenas por grupos tipo Rotaract e outros grupos que reúnem jovens como membros, inclusive, rotarianos, e a gente percebe hoje que há propostas direcionadas, inclusive, que a gente tenha hoje novos associados e novas associadas, mais assim, de uma mentalidade mais atualizada diante das coisas que estão acontecendo no mundo, com novidades, inclusive, dentro da linguagem que os jovens, quando eu falo jovem, não é só a questão dos 18 anos, não, somos jovens também de 30 e poucos anos, que ainda tem uma colaboração ímpar para todos nós e para o clube, para todos os clubes. E isso está sendo enfatizado cada vez mais. Não digo acabarmos, mas enfatizarmos mais as novas ações, com criatividade, evidentemente, mas com propostas que colocam o rótulo como inovador também, para fazer jus ao seu papel. As campanhas de assistência, inclusive filantrópica, tudo aquilo, nada disso se perde, nada disso vai deixar de acontecer, porque é um papel nosso. É uma maneira de se contribuir com o bem-estar alheio. Mas existe também um espaço muito, muito importante e aberto para novos desafios, para uma convivência diferenciada. E eu acho que é isso que me deixou, inclusive, como pontos de reflexão nesse encontro que aconteceu, o último distrital. Então, a gente fala da imagem do Rotary, fala sobre a questão do papel, inclusive, da conquista de novos associados. Falamos também sobre a questão principal, que é uma coisa que me chamou muita atenção, fiz parte, a professora Esté também fez parte de um grupo de avaliação de projetos, que foram, inclusive, premiados agora nesse último encontro, e a gente percebeu, por exemplo, a infinidade de coisas que, às vezes, a gente não imagina imediatamente que é possível colocar como proposta, e por mais simples que elas sejam, elas podem ser, são muito objetivas e muito importantes para a sociedade, para as comunidades diversas que nós assistimos. Eu acho que tudo isso passa a ser realmente propostas para reflexão, inclusive, de todos nós, independente daquilo que podia ser feito presencialmente ou não. Claro que se nós pudéssemos estar juntos, fazendo nossos encontros em termos de almoços, fazendo os eventos, inclusive, que pudessem ser realmente participativos mais diretamente, porque eu sei que o aconchego da aproximação pessoal é muito maior, a gente consegue ter uma facilidade maior, inclusive, de interagir, de fazer acontecer as coisas. Mas a realidade foi outra e nós tivemos que encarar, e eu posso dizer a vocês que encaramos com coragem, com vontade de acertar. Se erramos, nos perdoe, nos desculpe, talvez, pela falta, inclusive, também de alguns momentos mais criativos para as coisas, mas eu acho que o mais importante era nós fazermos reflexão sobre o status do momento que nós recebemos o clube, encaramos o clube, estamos vivendo o clube, não simplesmente que era a minha gestão. Já deve ser, inclusive, de uma retrospectiva do clube como um todo. Daquele passado também, daqueles momentos, inclusive, que se viram e servem até hoje de base e apoio para o nosso aprendizado e que nos direcionam sempre para aquilo que é a filosofia do Rotary. Mas a gente precisa também contribuir com o novo, precisamos contribuir, inclusive, com propostas inovadoras no sentido de podermos também assistir novas demandas que também têm mais exigência, para não ficarmos, me desculpe, é uma opinião muito particular, no círculo vicioso simplesmente do assistencialismo, quando, por acaso, um erro qualquer possa acontecer, que não é um propósito dizer que isso acontece dessa forma. Mas não pode ser a única causa. Eu acho que a ajuda ela se diversifica de todas as formas, e a gente pode fazer isso. E já tem exemplos até do passado, escolas de Rotary, por exemplo, mantidas pelo Rotary, e trabalhos, inclusive, na parte cultural, tem muita coisa já aconteceu, só que hoje o momento pode estar dentro desse contexto, mas de uma forma um pouco diferente. São desafios que a gente vai ter que encarar de agora por diante, e essas lições com fé em Deus, pós-pandemia, a gente vai ter que refletir muito como aproveitar, e não simplesmente lamentar. Porque a lamentação está sendo permanente, porque está difícil. É um desconhecido que, enquanto a gente não tiver realmente uma visão muito concreta, uma sensibilidade mais aguçada para encararmos com naturalidade, será um desconhecido e assustador. Todos os momentos. Então, eu quero dizer a vocês que o meu agradecimento, o meu reconhecimento, a minha gratidão a todos vocês é imensa. Eu não saberia dimensionar de que forma eu poderia dizer e deixar de agradecer. Eu acho que isso tudo, para mim, foi muito importante e está sendo muito importante. A gente sabe perfeitamente que pessoas como Zé Anselmo, que, diante da sua ocupação, nosso secretário, um juiz, uma pessoa, inclusive, que está aí
24 horas no ar, diante dessa sua responsabilidade tão ímpar, e ainda encontrar tempo para participar de tanta coisa. O professor Jorge, Esther, com tanta ocupação, o professor Jorge com toda aquela coisa, parece que esse povo vive 24 horas no ar. Então, a gente fica, de uma certa forma, vendo o seguinte, são momentos que a gente tem que louvar, tem que agradecer, porque essas pessoas se doam mais ainda, sempre encontram uma forma de se doar um pouco mais. O Anselmo, nosso protocolo, que boca de forno, sempre foi forno para ele, nunca, de uma certa forma, se colocou com desculpas para deixar de nos auxiliar. O José Lúcio, por um problema de saúde, no posto que era o primeiro protocolo nosso, em nenhum momento deixou de participar enquanto foi possível e da forma como foi possível. E outros, e outros. Nós tivemos, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção. No dia que nós fizemos aquela homenagem a seu Jackson, nosso companheiro velho, fundador desse clube, como ele ficou feliz, inclusive, de ter participado, eu tenho certeza disso, daquela reunião nossa, de saber realmente que as coisas estavam vivas, estavam acontecendo, apesar de tudo. E se nós formos lembrar aqui, cada momento, isso tudo tem sua explicação e tem exatamente suas justificativas diante da possibilidade que uns tiveram que participar e outros não participaram. Claro, tivemos, inclusive, contatos com muitas pessoas, inclusive, que já têm uma experiência de rótulo muito boa. Não, eu só gostaria de participar se fosse reuniões presenciais. É uma forma, inclusive, de pessoas se identificar melhor. Nada disso tem nada de errado, muito menos de crítica com relação a isso. Nunca levei por esse lado. Agora, eu tinha que ter aquela escolha e, repito, a minha escolha foi preservar cada um de nós diante desse momento tão cheio de complicações, de sustos e de tanto desconhecimento, de tanto medo que nós tivemos durante todo esse período. Eu preferi também que a cada mês o nosso eterno tesoureiro, a pessoa, inclusive, que já tem nessa careca dele esse rótulo, inclusive, de colaborador quase que eterno da área contábil financeira do nosso clube, e eu já presenciei isso em todas as gestões. Desde quando eu entrei no OTA, eu só conheço um tesoureiro. Eu entrei na época que Ramon até era tesoureiro, mas logo depois, enquanto eu estava novato, eu só conhecia como tesoureiro o Marco Antônio. Então, ele passou a ser quase que um símbolo da parte de tesouraria para todas as gestões, e acredito que vai repetir mais uma vez, pelo que se não me falha a memória. Então, o que é que eu posso dizer diante disso? Muito obrigado. Uma pessoa, inclusive, que tem aquela preocupação de detalhar tudo, de deixar as coisas, inclusive, nos seus devidos lugares, no compromissos assumidos, no cumprimento de tudo aquilo que a gente sabe que são responsabilidades do nosso clube. Teve também um fato muito interessante. Nós temos uma pessoa, desde quando eu entrei também, vi a sua disposição, a sua boa vontade, a sua humildade, mas a sua dedicação em atender todos nós. Helenilda, pelo apoio, inclusive, de ter nos dado todo esse apoio, esse carinho, esse atendimento. Nunca tive dificuldade em contato com a Helenilda para dizer não posso fazer, não vou fazer, ou então não mantive contato. Sempre tem uma resposta, sempre que atinge aquilo que a gente quer atender, que atinge aquilo que a gente deseja, inclusive, conhecer. Então, essas pessoas são colaboradoras também e de muita valia para o nosso clube. Vejam vocês que, quando eu falo sempre em Jorge, talvez pelo meu exagero, e ele me perdoe até, essa coisa não é nada de bajulação, ele não precisa disso, nem tampouco é do meu feitio, mas eu não me canso também de agradecer as pessoas que nos ajudam com tanta boa vontade, com tanta atenção, com tanta presteza. E quando nós tivemos essa oportunidade de fazermos as reuniões interativas, a primeira coisa que foi dada para a gente em apoio foi colocar a plataforma que assiste à nossa Academia de Educação à disposição para que a gente pudesse realizar todo o trabalho. Então, isso não pode ser esquecido, porque é uma forma de colaboração, mas de apoio, de dedicação e também de atenção com as pessoas envolvidas em toda a condução do nosso clube. Elisiário, pela condição de que ele nos colocou desde o primeiro momento em fazer o convite para a gente pudesse aceitar a presidência durante esse ano votário 2020 e 2021, pela disposição dele em ter realmente colaborado desde o início com suas orientações, com suas recomendações, e cada um dentro do seu estilo, da sua disponibilidade. Então, aí fica, de uma maneira muito simples, o meu agradecimento a todos. De forma nenhuma eu tive momentos de simplesmente tristeza. Claro que a gente, às vezes, se ressente de alguma coisa, talvez por um mau esclarecimento, uma falta, inclusive, de clareza naquilo, também que a gente pode colocar, eu tenho isso quase como uma luta da minha parte interna mesmo, aquela coisa muito pessoal,
muitas das vezes, de me sentir que não fui devidamente claro, não fui preciso com a informação, e às vezes depois, meu Deus, será que eu fui claro com a coisa? Aconteceu recentemente num projeto que a gente quer colocar, que eu ainda tenho esperança que ele aconteça nessa nova gestão, dê continuidade. Não acho que é nada ainda acabado, mas que vai retomar, e por isso que eu gostaria de registrar grandes apoios, como foi o caso da comissão que estava cuidando, liderada pela nossa companheira Rosa Amélia, a Amália, a professora Marieta, a professora Esther, que todos nós, o Zé Anselmo, o Flávio, que estávamos realmente envolvidos com essa proposta, para darmos assim um desenho, uma arquitetura mais fácil de ser entendida e apreciada, para que a gente pudesse também prestar uma colaboração inovadora, que assim eu classifico, não sei se eu estou errado, do nosso papel de clube dentro do nosso Estado e dentro daquilo que nós já estamos realizando. Primeiro, ratifico aqui a minha esperança, né, de que é uma proposta que ainda vale a pena ser discutida e implementada. Vale a pena. Eu gostaria, vou mesmo sendo o associado de sempre, mesmo após esse período da nossa gestão, mas vou continuar, inclusive, sugerindo que seja dada uma atenção diferenciada para essa proposta. Diante do que eu vi de projetos elencados na apresentação do Congresso, do distrital, aquele encontro distrital, eu pude perceber que, se nós tivéssemos pensado um pouco antes, nós tínhamos, inclusive, com certeza, validado uma proposta interessante. Primeiro, pela forma como ele estava sendo desenhado, a maneira como ele estava sendo proposto, não tenho dúvida que poderia ser aceito, até porque demandaria questões financeiras muito mínimas diante de muita coisa que a gente vê que muitas das vezes acontece com muitos clubes. As relações diretas com a governadoria, o distrito, acho que devo, de uma forma atual, hoje não convidando que era reunião ordinária nossa, porque vem aí a posse do nosso companheiro Ramon, e naturalmente ele deve comparecer juntamente com o nosso novo governador, que é o J. Alves. Estou me referindo ao nosso governador Luiz Cruz e sua esposa Yara. Pessoas, inclusive, de uma estima muito grande, que eu aprendi a gostar realmente do trabalho dele, pela dedicação, pela forma, inclusive, como ele se dispôs a trabalhar esse ano rotário, incansavelmente, de forma, inclusive, que em todos os momentos nós estávamos vendo ele participando de tudo, nos prestigiou, inclusive, em várias reuniões, participando. Enfim, muita gente que, se nós formos aqui elencar, de repente podemos cometer uma falha de esquecer de um nome. Mas posso dizer a vocês que, mesmo nos comentários mais diversos possíveis, as participações, as interferências, inclusive nas nossas reuniões, de agregar, inclusive, um comentário que realmente enriquecesse mais as nossas ações. Tivemos, então, Carlos Pina, tivemos, inclusive, a opinião do próprio Elisiário também, nosso primeiro vice-presidente, pessoas, inclusive, que colaboraram durante todo esse ano com orientações, sem nos deixar sozinhos, inclusive, durante todo esse trabalho. E tem uma pessoa que, desde o primeiro momento, até antes eu tinha convidado a fazer parte, ele pediu, inclusive, umas férias para a ocupação do cargo no Rotary, que foi nosso prezadíssimo e querido Padre Valtevan. Ele realmente tem feito aquilo que parece até que ele já estava no grupo do Conselho Diretor, mesmo ele, na época que eu convidei, tinha pedido, olha, tu me deixa quieto esse ano, porque eu estou precisando resolver uma série de coisas, e realmente, como assumiu o arquidiocesano, estava muitas atribuições, e a gente entendeu. Mas ele não sabe quanto ele colaborou, quanto ele nos ajudou, inclusive, a suportar, muitas vezes, esses momentos de tristeza, essas formas, inclusive, de refletir um pouco sobre o nosso papel de ser humano, com pessoas, inclusive, envolvidas com propostas de ajuda ao próximo, enfim, para alimentar a fé que nós dividimos cada vez mais e deveremos cada vez mais reforçar diante daquilo que a gente encara, diante daquilo que a gente enfrenta. Então, eu queria dizer a vocês que os dados de prestações de contas a gente já vem fazendo desde o começo. A minha proposta, Marcos sabe muito bem disso, o Conselho Diretor sabe muito disso. Minha proposta foi, a cada mês, nós fazermos as prestações transparentes de tudo aquilo que a gente arrecadou, que a gente gastou. Então, cada associado e cada associada pode realmente rever os seus arquivos e perceber que tudo foi feito de aproximação de demonstração durante todo esse período desse ano rotário 2020-2021. Essa foi a forma que eu encontrei de não chegar no final do ano, fazer planilha disso, daquilo, realizar ou registrar aquilo que foi feito, foi arrecadado, foi gasto. Tudo está devidamente arquivado e
apresentado mensalmente, vocês devem realmente reconhecer. Agora, o final, que é conforme o Marco colocou, a última prestação de contas só com o final realmente do mês, o recolhimento e fechamento do ano rotário no que tange a questão financeira. Mas não fora e quase nunca diferente daquilo que ele já colocou. Então, eu quero reforçar esse trabalho do Marco, que me deixou muito tranquilo e foi um parceiro muito importante em todos os momentos. As comemorações que fizemos dado realmente aqueles momentos que nós não podíamos esquecer, como foi o caso do Dia das Mães, Dia da Mulher, enfim, tudo aquilo que a gente pôde fazer e possível ser feito, nós fizemos. Não quero aqui chamar de mais importante ou menos importante a questão de colocar financeiramente o clube em ordem. Afinal de contas, tivemos elementos que nos favoreceram. Foi a questão da pandemia, que, apesar de tudo, não nos deu condições a realizarmos reuniões presenciais para aqueles famosos almoços, nós tínhamos toda segunda-feira num hotel, e isso foi uma redução de despesa significativa, então não poderia ser colocado como se fosse uma coisa sui generis dentro da gestão, não. Isso foi apenas uma forma da gente ter que ter que segurar um pouco mais, não estar, de uma certa forma, promovendo coisas que a gente não ia ter a possibilidade de ter uma participação maior de todo o grupo por razões que você já conhece, a parte que exigiam presenças. Bastou, inclusive, o desafio que o nosso colega Rui Almeida teve de nos brindar, inclusive, via sua competência, sua força de vontade, o seu entrosamento, sua disponibilidade, em ter que concretizar aquele trabalho de parceria com a Varilux para que a gente pudesse distribuir, através de receitas métricas, claro, e lentes e armações, a 500 pessoas que foram realmente supridas, ou não, se não atingimos 100%, tivemos próximo desse número, pessoas carentes que receberam realmente essa ajuda. Realizamos duas atividades focadas na questão de ajuda, que foi o caso das cestas básicas para uma instituição filantrópica, que trabalha filantrópico, e uma outra também, que não deixa de estar na mesma caracterização, mas foi apenas para suprir um pouco daquilo que a gente podia com produtos, inclusive, de higiene pessoal. E uma coisa que eu quis dar um simples exemplo de que é possível fazer coisas com aquilo que a gente arrecada. Talvez a forma que eu acho mais importante, mais interessante, enfatizar nesse momento. Eu hoje ainda coloquei isso, já tinha colocado para o nosso governador Luiz Cruz, e hoje, em uma conversa muito rápida com o nosso novo governador distrital, J. Alves, e ele concordou, embora isso tenha que ser discutido num outro espaço de tempo, num outro momento, porque simplesmente uma conversa não é isso que fica concluído como a única verdade, muito menos a única solução. Mas eu tenho realmente uma filosofia dentro que eu acho que pode ser implementado diante de muitas coisas, não com exclusividade, não com aquela coisa rigorosa, mas nós podemos, inclusive, utilizar tudo aquilo que a gente contribui com o nosso clube para fazer, sem precisar estar tendo realmente campanhas de arrecadação extra para coisas mais elementares. Porque, na minha visão, isso gera um comodismo muito grande, no sentido de que os envolvimentos continuam sendo poucos, até onde eu assisti eram poucas pessoas envolvidas com essas arrecadações, nem sempre os valores eram suficientemente para atender aquelas necessidades, onde, muitas das vezes, talvez fosse mais necessária um estudo, uma discussão, uma proposta que pudesse, inclusive, enriquecer mais o momento como benefício para aquelas instituições, ou qualquer uma instituição que viesse a necessitar de uma ajuda realmente do nosso clube. E isso a gente fez com uma forma, inclusive, de que é normal o Rotary fazer isso, e a gente fez com muito carinho, com muita atenção, com escolha, inclusive, participativa de todos os nossos associados e associadas para quem deveria direcionar o atendimento, e conseguimos essas 3 realizações durante esse ano rotário. Muito pouco, sim, mas foi o que foi possível dentro das nossas condições, dentro da minha condição como presidente, diante desse momento. Confesso a vocês que meu medo sempre foi grande e ainda está sendo, apesar de já estar vacinado na segunda dose, ainda tenho minhas restrições. E acho que devo me manter assim durante um bom tempo, até que a gente tenha mais tranquilidade. E eu acho que muitos de vocês pensam da mesma forma, como tem outros que têm mais coragem, têm mais disponibilidade para isso, ou necessidade, muitas vezes, de estarem mais expostos. Mas é o que eu penso.
E é isso, inclusive, que me fez dizer a vocês o quanto que eu aprendi. Foi isso que eu pude colaborar para vocês, companheiros e companheiras do nosso clube RC Aracaju Norte. Eu quero, mais uma vez, enfatizar e agradecer a cada um de vocês o apoio. Dizer que eu me sinto extremamente honrado por ter vivenciado essa experiência. Sou um rotariano, sim, convicto, não tenho dúvida disso. Mesmo que as ações não sejam correspondentes, muitas vezes a expectativa de qualquer uma, mas pode ter certeza que o sentimento é verdadeiro. Tenho certeza que se tivéssemos outro momento, faríamos melhor, bem melhor, não tenho dúvida disso, desta parte. Mas foi o que eu pude fazer, foi o que eu pude atingir, e não tenho nenhuma queixa disso, porque quem conta com a boa vontade, o apoio, o carinho e a atenção de todos os companheiros, e o reforço de cada um nos ajudar durante todo esse processo, que a dificuldade foi só minha, fomos de todos nós, cada um dentro de um estilo de vida, dentro do momento que vive. Eu acho que isso não poderia ser mérito pura e simplesmente meu, nem só de A ou de B. Isso é um retrato vivo do que representa a unidade de convivência, de trabalho, de sentimento que cada rotariano demonstra. E é isso que eu pude observar do nosso clube. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês e dizer que eu me sinto feliz por ter participado da forma como eu esclareci a vocês aqui agora. Desculpem se eu não pude dar mais detalhes, se eu esqueci alguma coisa que pudesse ser feita, dita mais. Mas eu quero deixar esse espaço para alguns que, por acaso, queira colocar, queira fazer, qualquer de suas intenções. Mas, se eu esqueci algum nome que pudesse ser enfatizado mais, me perdoe, mas é porque realmente é tanta coisa que você planeja, chega na hora da fala, você muitas vezes o raciocínio foge um pouco da coisa e do objetivo, e você finda esquecendo desse detalhe. Mas não pense que não foi reconhecimento. Ramon, meu prezadíssimo companheiro e amigo, pessoa, inclusive, que eu tenho uma simpatia muito grande pela sua forma elegante de tratar, de confiabilidade, de trabalho. Desejo a você realmente uma gestão de sucesso, uma gestão com mais, inclusive, oportunidade de realizações. Tenho certeza disso, pela sua origem, inclusive, como rotariano, que já tive a oportunidade de saber que você já vem desde Feira de Santana, já quase do berço como rotariano, então não pode ser diferente, de saber realmente a sua disponibilidade. Quando conversamos sobre a possibilidade que você pudesse ser o presidente, eu me senti muito feliz pela sua reação. Em nenhum momento você sequer fugiu da proposta, ou seja, olha, para mim é uma honra muito grande, eu ouvi muito bem disso, escutei muito bem, prestei muito bem atenção essa sua resposta. Se isso realmente for o que nossos companheiros e companheiras pretendem, eu aceito com todo prazer. E isso foi quase que um bate-pronto. E é isso, inclusive, que me faz admirar o papel e a disponibilidade de cada um de vocês. Então, meu muito obrigado, desejo a vocês todos sucesso em tudo que tem que acontecer. Aqueles companheiros e companheiras que, por acaso, não tenham sentido satisfeito, que nos perdoe, faz parte. Nem todo mundo faz 100% de nada, né? Nem todo mundo, não, ninguém faz. E é isso que eu queria deixar registrado nesse final de gestão a vocês. Gratidão por tudo. Meu abraço, tá? E que Deus abençoe a todos nós durante esse próximo ano rotário. Muito obrigado. Volto ao protocolo. Bom, então, obrigado, presidente. Então, nós vamos agora nós temos ainda algum tempo aqui e vamos abrir propostas e comunicações, se alguém que gostaria de usar da palavra. Eu também já me sinto inscrito também, mas vou dar a palavra aos dois primeiros e depois, então, eu falo. Aberto propostas de comunicação. Hein? Pois não, Zênia, quer falar? Eu quero proposta. Pois não, Zênia, pode falar. A palavra é sua. Quero agradecer a Elito e parabenizá-lo pela gestão, né? E dar boas-vindas a Ramon. Pronto. Só isso? Mais rápido que ligeiramente, gente. Falou pouco e disse tudo. Falei tudo. Falou pouco e disse tudo. Continuam abertas as propostas de comunicações. Alguém quer usar a palavra? Oi, Anselmo. Flávio. Pois não, Flávio, pode usar, a palavra é sua. Em seguida eu falarei. Obrigado, Anselmo. Bom, parabenizar ao companheiro Elito pela sua gestão muito participativa e democrática, né? E isso é que é o Rotary, né? E você, a sua gestão foi num momento assim diferente, porque nós tivemos que enfrentar toda essa questão da pandemia,
Mas, com tudo isso, não deixamos de realizar nossas reuniões dessa forma, né? Se existe essa forma virtual, vamos realizar. E, no mais, fizemos dentro do que foi possível fazer e realizamos. Parabéns à gestão, à diretoria, a todos nós. E, aproveitando, desejar sucesso a Ramon aí na gestão, nessa nova sua gestão, que com certeza vamos ter mais sucesso ainda, que cada ano é acrescentar novidades no nosso clube de melhoria. Parabéns a todos. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Fábio. Eu aproveitar a minha fala também aí, nesse momento, enquanto outros se inscrevem, eu gostaria já, essa minha participação na gestão do clube, no conselho diretor, deve ser a 25ª. Eu tenho 32 anos de Rotary, então essa deve ser a 25ª participação. Então, o que eu posso dizer é que, né, ninguém esperava que nós um dia fôssemos ser submetidos a participar, a ter uma participação dentro de um contexto tão difícil quanto foi esse da pandemia. A pandemia teve que se adaptar aos novos tempos, né, como qualquer um teria que se adaptar, mas o companheiro Elito, seguramente ele vai ser singular nessa sua participação, porque ele começou e terminou a gestão dentro da pandemia. Ele começou e terminou a gestão sem uma reunião presencial, pelas limitações que o momento impunha. Mas, mesmo assim, conseguiu fazer quase todas as reuniões e com a presença significativa daqueles que puderam adentrar dentro da nova tecnologia. Naturalmente, é uma participação singular, presidente Elito, de acompanhar todo esse momento através de reuniões não presenciais, né? E que você soube conduzir a todos do Conselho Diretor e a todos os amigos participantes do Rotary, deixando assim que o clube não esmaecesse a sua ação, inclusive com projetos novos, com palestras, em média, conforme foi dito, uma vez por mês. Então, tudo aquilo que tinha direito de ser feito em uma reunião, dentro do contexto, dentro da situação que a pandemia nos impôs. Então, eu gostaria de parabenizar a Elito pela condução do clube durante esse tempo. E sabendo que o companheiro Ramon vai pegar uma parte também desse momento difícil de reuniões não presenciais. Tenho certeza que vai ser menos. Eu acredito que, no máximo, até agosto, nós temos possibilidade de estar nos reunindo, já que hoje os restaurantes estão todos abertos pelo novo decreto que o nosso prefeito assinou hoje. Então, eu acredito que mais um mês ou dois nós estaremos fazendo reuniões presenciais. Então, mais uma vez, Elito, parabenizar você pela condução dos trabalhos, desejar a Ramon uma boa gestão. Espero ter substituído a contento o companheiro José Lúcio nos seus impedimentos aqui durante essa gestão. Agradecer também aos companheiros participando do Conselho Diretor e a todos, né? E desejar a todos um bom São Pedro que ainda nós temos pela frente. Muito obrigado a todos. Continua aberto para pós de comunicação. Oi, Anselmo, Padre Walter Ivan. Pois não, padre, pode ir. À vontade. Bom, a palavra é sua. Inicialmente, nós queremos, mais uma vez, endossar as palavras de agradecimento a Elito. Muitos de nós nos perguntávamos, quando foram cessadas as reuniões presenciais, o que iria acontecer, ou se não iria acontecer. E, graças a Deus, nós pudemos nos encontrar virtualmente, pelo menos aqueles que tiveram acesso ou quiseram ter acesso a essa via de comunicação. Então, queremos agradecer essa conquista, esse modo novo de vivenciar Rotary, através das reuniões online.
E agradecer ao companheiro Elito pela indicação da companheira Esté, porque foi através exatamente do seu trabalho que o nosso clube se renovou, com novas figuras, com mais entusiasmo, com mais vigor, com novas ideias. Isso é fundamental para que o clube continue crescendo. E eu gostaria de aproveitar esse momento, a todos nós que somos família Rotary, somente para lembrar que é sempre bom aquilo que o companheiro Elito falou em relação ao Ramon, a sua disponibilidade, o seu prazer, a sua alegria em aceitar a indicação para a presidência. Por que digo isso? Porque, como disse o companheiro Anselmo, 25 anos que ele faz parte de um conselho diretor, enquanto que a gente sabe que nós temos alguns companheiros que já estão no Rotary já há algum tempo e, no entanto, até hoje não fez parte de um conselho diretor ou assumiu alguma atividade mais à frente do clube. Então, seria interessante que todos nos colocássemos à disposição para assumirmos esses encargos, essas funções, em função de todos e para o bem de todos. Já vamos ter o nosso companheiro Ramon, que é o companheiro eleito que vai assumir a presidência, e o nosso clube precisa já indicar o novo presidente pelos estatutos de Rotary. Então, é bom que a gente já pense nisso, já agradecendo aquele que está saindo e agradecer aquele que vai assumir, mas, ao mesmo tempo, já nos colocando dentro desse veio de caminhada do clube para o futuro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, companheiro Waltevan. Continua aberta as propostas de comunicação, ainda temos algum tempo. Bom, como nenhum dos companheiros se pronunciou até agora, mas pode ainda se pronunciar, eu devolvo a palavra para o nosso presidente para que ele proceda aí as palavras finais de encerramento da sua reunião de hoje e da sua gestão. Obrigado, Anselmo. Eu quero agradecer as palavras de todos aqueles que já deram realmente sua comunicação a respeito do nosso trabalho, do trabalho de todos nós, mas eu não digo que tinha esquecido, eu anotei aqui aquilo que eu disse, de repente um lapso qualquer a gente citou, mas eu queria fazer o registro, apesar de ter colocado de uma forma muito abrangente. A professora Maria Helena Cruz, quando fez sua palestra, né, uma coisa, inclusive, que me chamou muita atenção, pela inovação das coisas que são naquele momento, de algo, inclusive, que hoje, não digo que seja novidade, mas que está sendo muito enfatizado na nossa sociedade, que foi o tema do que ela realmente falou sobre a diversidade. Eu acho que isso, para a gente, é muito importante. Foi bom que tenha acontecido naquele momento, professora Maria Helena, que hoje, diante de um dos motivos, inclusive, da diversidade, inclusive, está se comemorando aí o dia, inclusive, do movimento LGBT, e a gente não pode deixar, realmente, por uma razão qualquer também, de chamar a atenção sobre isso. São coisas desafiadoras para a sociedade como um todo, e que a gente vai ter que encarar. Então, sua palestra foi muito importante também nesse contexto, e eu quero deixar esse registro, inclusive, bem colocado no sentido de lhe agradecer pela sua expertise em termos do conteúdo, pela sua forma, inclusive, como foi apresentada, muito pedagógica, muito bem feita, muito colocada. Ruiz, falei realmente sobre o seu trabalho e acabo de ver aqui a nossa companheira Jane Guimarães, que está na Bela Maceió, acho que justamente já em momentos de lazer, mas que não deixou de participar também da nossa reunião. Lhe agradeço também pela atenção e deferência, Jane. Muito obrigado por sua participação também. Tá? Então, professora Maria Helena, parabéns. Seu tema eu falei agora e chamei a atenção nesse último momento justamente por esse momento que eu vi pela imprensa e naturalmente tenho acompanhado, não poderia também me esquecer tanto de tantos detalhes que passou esquecido de minha parte, mas eu ainda estava em tempo de fazer esse registro. Obrigado. Ok, obrigada. Eu também eu coloquei por escrito, mas gostaria de verbalizar os meus parabéns pela sua gestão, que foi quando eu adentrei, né, como participante aqui do Rotary, mas observei como a sua postura é uma postura democrática, respeitosa e abre a participação de todos. Isso eu achei muito importante, né? Uma pessoa que está assumindo qualquer gestão, principalmente no Rotary, que está abrindo com essa possibilidade, né, de fortalecer diversidade na participação dos seus membros. Isso, então, sucesso para a nova gestão e agradeço a sua atenção, o seu respeito com a minha participação.
Obrigado, Elito, então. estimado Pois Elito, não? parabenizo, viu, mais uma vez. Brasilina. Reitero meus agradecimentos por você ter sido uma pessoa maravilhosa em toda a sua gestão. Desde que eu saí do Siqueira Campos como presidente e fui para aí, foi uma honra para mim de tê-los como companheiros maravilhosos. E você, então, como presidente, que fez uma gestão sui generis. Eu estou muito feliz mesmo. Que Deus lhe proteja sempre, 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 Obrigado sempre. a A todos você nós. e o nosso clube. Que esse clube que eu abracei com muito com coração mesmo, e espero fazer jus ao acolhimento de vocês. Um beijo para você. Obrigado, Brasilina. Obrigado, Brasilina, por sua gentileza. Então, protocolo, e mais uma vez agradeço. Presidente, a palavra continua com você. Se não tiver mais nenhum inscrito, a palavra é sua. Não, então, não havendo mais ninguém inscrito, pelo andar do horário, já estamos às 13h42, com a desobediência de alguns minutos apenas, eu quero encerrar a reunião, mais uma vez, enfatizando meu agradecimento, minha eterna gratidão a todos vocês por tudo. Voltaremos no dia da reunião, inclusive de posse do nosso companheiro Ramon, onde passaremos, inclusive, por aquele protocolo oficial o cargo para eles, e a partir daí, então, ele deverá conduzir os trabalhos como presidente do novo ano rotário 2021-2022. Eu agradeço a todos, muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado, presidente. Eu gostaria de saber se o companheiro Ramon já tem a data marcada da posse, ou se será na primeira 5. Na primeira Está segunda-feira, programado para o dia 5. Dia 5, às 19h30, salvo Dia engano. 5. Mas ele deverá estar mandando o convite para todos. 19h30. É bom ser à noite. mandar para que todos... Ou às 20 horas. Ele vai dar detalhes. Para aqueles que não... porque, de repente, muitos que não têm participado, gostaria de participar da reunião de posse, e aí vamos envidar os meios aí, porque pode ter algum familiar que possa adentrar a tecnologia e levar a presença, como foi o caso de Jackson, naquela homenagem que foi prestada a ele. Exatamente. E muito bem colocada. Ok, presidente? Obrigado, então. Se ninguém tem mais... Pois não, presidente, vai falar a colonada? Não. Hein? Nada, só agora... Então, eu gostaria de fazer o encerramento do pavilhão nacional, dando por encerrada a nossa reunião e essa nossa gestão. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Tchau.